Ou seja, Eli já estava muito velho, não conseguia mais ouvir a voz de Deus como antes e também nem conseguia mais corrigir a seus filhos. Houve uma necessidade naquele tempo de levantar outro juiz para o povo de Israel. E nas regiões montanhosas de Efraim, existia um homem chamado Elcana. Este homem possuía 2 esposas, Ana e Penina. E por que ele tinha 2 esposas? Porque Ana era estéril. Naquela época era praticamente obrigatório gerar filhos. Por quê? Porque era para garantir a descendência. E quem era estéril era motivo de vergonha. Era como se a pessoa fosse amaldiçoada por não conseguir ter filhos. E com isso era permitido ter uma segunda esposa para que ela pudesse gerar. E por isso Elcana tinha Ana e Penina. Ana era estéril e Penina gerava filhos a Elcana. E todos os anos Elcana, juntamente com suas esposas e seus filhos, subiam para Siló para fazer os sacrifícios a Deus. E por mais que os filhos de Eli pecassem na porta do templo, isso não era motivo para Elcana não ofertar a Deus. Porque ele entendia que ele não servia ao homem, mas ele servia a um Deus vivo. E é isso que eu e você temos que fazer, independente do erro do homem. A gente serve a um Deus vivo, um Deus poderoso que peleja por mim e por você. Aleluia! E todos os anos eles iam. Anualmente ele ia ofertar juntamente com sua família. E a Bíblia fala que todo ano a parte separada maior dessa oferta era para Ana, porque Elcana a amava muito. E o sonho de Ana, o desejo de Ana era inconsolável para ter um filho. Só que a palavra também diz que a madre de Ana foi cerrada pelo próprio Deus. E por mais que ela orasse, orava anualmente, ela não conseguia gerar o filho. E todos os anos ela ia e ofertava a maior parte para o Senhor, e ainda assim a madre dela continuava fechada. Sabe qual é o problema? O problema não era só a esterilidade de Ana. O problema não era só ela não poder gerar. O problema é que ela sofria diariamente com a rival, a segunda esposa de Elcana, Penina. Porque Penina pirraçava diariamente Ana, por ela não conseguir gerar. Eu começo a imaginar Ana chegando em casa e Penina reunindo todos os filhos ao seu redor e dando aquele sorrisinho sarcástico para Ana. Pensa aí como deve ter sido difícil para ela. E nós sabemos como é difícil nós sermos confrontados com aquilo que a gente quer e não pode ter. E sabe o que eu acho mais interessante nessa palavra? É que em nenhum momento a Bíblia relata que Ana confrontava as afrontas de Penina. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica batendo boca com as peninas que aparecem na vida da gente. Só que sabe o que Ana entendia? Que o negócio dela era com Deus, não era com Penina. Quem havia cerrado a madre de Ana era Deus, não era Penina. Então ela não tinha que confrontar com Penina, porque ela tinha que ser justificada por Deus. E ela entendia isso, e é por isso que ela não confrontava com sua rival. E o nosso problema é que a gente fica batendo boca com gente que vem confrontar a gente. Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou algo comigo e eu não fazia tal coisa porque Deus não deixava. E essa pessoa chegou e me confrontou. Eu não falei nada, mas quando ela virou as costas eu falei assim: essa afronta foi para o Senhor, não foi para mim não, então o Senhor vai me justificar. E é assim que tem que ser. Porque Penina não tinha poder de abrir a madre de Ana para ela gerar. Então para de bater boca com Penina que aparece na tua vida, porque isso não vai gerar o teu milagre, querido. Para de postar afronta indireta em rede social. Sabe por quê? Você posta para uma pessoa, mas atinge outra. Entenda isso, que seu negócio é com Deus, querido. E a Bíblia vai falar que em uma dessas idas,
ao templo para ofertar ao Senhor, Ana entrou dentro do templo, em uma parte que ela não poderia estar. E ela chora abundantemente com amargura de alma. Ana era uma pessoa angustiada, amargurada e provavelmente ansiosa. Ela tinha todos os sintomas que uma pessoa com depressão tem. E talvez ela de fato fosse uma pessoa depressiva. Pessoas com doenças terminais, como um câncer, elas lutam diariamente para sobreviver. Mas pessoas doentes de alma, tudo que elas querem é morrer, porque viver para elas é um fardo. Então isso significa que as doenças da alma, as dores da alma, são maiores que as dores físicas. E talvez Ana fosse de fato uma pessoa depressiva. Mas o que mantinha Ana viva? O sonho dela. E é por isso que eu te falo, você nunca pode parar de sonhar. Porque é o seu sonho que está ligado à confiança que você tem em Deus. É o que está ligado a você acreditar em Deus. Porque por mais que parecia impossível, por mais que parecia algo improvável, Ana acreditava que Deus um dia poderia conceder a ela. Então nunca pare de sonhar. Talvez o seu sonho é o que te mantém de pé. Talvez o seu sonho é o que te mantém dentro deste lugar. Porque foi o sonho de Ana que fez ela entrar dentro do templo e jogar tudo para fora. Ana chora, Ana geme, Ana fala para Deus o que ela precisa. E ela é muito específica. E às vezes a gente não recebe o que a gente quer, porque às vezes a gente é inconstante. Ana sabia o que ela queria. E às vezes a gente pede algo para Deus, aí quando a gente vê que está demorando, a gente desiste. Como é que Deus vai te dar algo assim? Não tem como. A nossa inconstância impede o nosso milagre. Você tem que saber o que você quer de fato e ser perseverante, mesmo que aos seus olhos esteja demorando. A Bíblia não fala exatamente a quantidade de tempo que demorou para Ana receber o seu milagre, mas provavelmente foram muitos anos, porque a Bíblia fala que Penina teve filhos, ou seja, foi mais de um filho. Então a luta de Ana foi por anos, e ela continuou constante. E eu estava perguntando para Deus, mas por que Ana orou tantos anos e o Senhor não concedeu logo o filho para ela? E Deus me falou algo muito específico. Sabe por que Deus não deu a Ana logo o filho dela? Porque Deus é Deus de milagres. Ele não é Deus de responder à afronta de ninguém. Talvez se Deus tivesse dado a Ana um filho, logo ela teria respondido a Penina: agora é minha vez, quem vai sofrer aqui é você. Já que o meu marido me ama mais e eu estou gerando, minha filha, se prepara que eu vou te confrontar. Sabe o que Ana precisava? Para Deus dar um milagre para ela? Ser tratada de dentro para fora. Porque Ana era uma mulher amargurada. Provavelmente se ela tivesse um filho, no momento da amargura dela, ela iria criar uma criança amargurada, porque os filhos são um reflexo dos pais. Ela iria criar uma criança para pirraçar os filhos da rival dela. Então ela precisava de tratamento. E enquanto Deus não tratou Ana, ela não conseguiu gerar o milagre dela. Então entenda, permita que Deus te trate para você alcançar aquilo que você tanto quer. Permita Deus tratar você para você receber o seu milagre, querido. Sabe por quê? Deus não dá nada para menino. Deus não vai te dar algo tão grande para você desperdiçá-lo. E no momento que Ana entra dentro do templo, que ela chora muito e que ela fala para Deus,
naquele momento Ana não tem mais nada a perder, ela joga tudo para fora. O sacerdote Eli chega e fala: mulher, tu estás embriagada. Porque Ana orava, os seus lábios se mexiam, mas a sua voz não saía. E ela chorava muito. E ela estava em um lugar que ela não poderia estar. Ou seja, o sacerdote disse: ela está embriagada. E Ana responde: eu sou uma pessoa atribulada de espírito. Talvez, se fosse eu ou você, a gente teria se levantado e olhado para o sacerdote e falado: como é que é? Você está falando que eu bebi? Porque a gente tem mania disso, de ficar confrontando as pessoas o tempo todo. A gente não tem tanta mansidão. E às vezes, uma palavra maldita impede a bênção. Uma palavra maldita impede que você receba o seu milagre. E Ana não. Ela foi simplesmente verdadeira. Ela simplesmente apresentou o que estava no coração dela. E ela chega para o sacerdote e fala: eu sou uma pessoa perturbada de espírito. E o sacerdote diz para ela: vai em paz e que Deus te conceda a sua bênção. Vai em paz e que Deus te conceda a sua bênção. Naquele momento, Ana recebeu o milagre do Senhor na vida dela. Naquele momento, Deus abriu a madre dela. E aí o milagre de Ana começou a acontecer. Aí eu fico imaginando Ana dentro de casa com a barriga crescendo e Penina vendo. Ana passeando dentro de casa e a barriga só crescendo. É assim que Deus te justifica. É assim que Deus te responde. É assim que Deus faz, porque Ele é Deus de milagre. E talvez seja um dia de milagre para você. Às vezes você chega neste lugar chorando muito, mas é porque não sabe as peninas que você enfrenta em casa. Talvez não entendem quando você chega destruído nesse lugar, mas não sabe o que você está passando lá fora. Não sabe as afrontas. Eu não sei qual é o milagre que você deseja. Talvez seja de um casamento restituído. Talvez seja de uma vida financeira melhor. Talvez seja um filho convertido. Mas Deus é um Deus que Ele tem um tempo determinado. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos uma sociedade imediatista. Somos instantâneos. Queremos tudo para agora. E quando a gente vê que Deus não está fazendo no nosso tempo, a gente toma das mãos do Senhor, a gente coloca nas mãos dele. Mas quando a gente vê que não está acontecendo no tempo que a gente quer, a gente toma de volta. E quando você faz isso, você está dizendo para Deus assim: me dá aqui que o Senhor não tem poder suficiente para fazer não. Você limita o poder do seu Deus quando você faz isso. Então, quando você colocar algo nas mãos do Senhor, deixa lá. Deixa lá, sabe por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito em nossas vidas. E Ele nos dá algo maior e melhor do que pedimos e pensamos. Então, confia e espera totalmente em Deus, porque o tempo dele é perfeito. E sabe o que aconteceu? O povo de Israel precisava de um juiz e Ana precisava de um filho. Sabe o que eu quero te falar? O seu sonho, o seu milagre tem que estar conivente, aliado à vontade de Deus. Sabe por quê? Se o povo de Israel estava precisando de um novo juiz e se Ana precisava de um filho e ela fez um voto, ela falou assim: se o Senhor me dá um filho varão, eu te darei ele todos os dias da vida dele. Ana tinha um projeto, ela queria algo para agora, mas o projeto dela era a longo prazo. Entenda, quando você pedir algo a Deus,
pode pedir para agora, mas que este algo se perdure. E que seus sonhos estejam aliados à vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque se o seu sonho estiver aliado à vontade do Senhor, ele não vai ser bênção só para você. Ele pode abençoar uma nação inteira. Porque assim foi com Ana. Os sonhos dela estavam aliados ao sonho de Deus. E a vontade dela, o milagre dela não foi só para ela. Samuel foi o melhor juiz daquele povo. Ele abençoou toda aquela nação. E assim ela fez. Ela pediu, ela gerou. E o menino viveu para Deus. Mas a Bíblia fala também, sabe o quê? Que Ana gerou outros filhos. Deus não deixou Ana desamparada. Ana não queria apenas um filho para cuidar dela em sua velhice. Mas ela queria provar o poder do Deus que ela servia. Então assim, Ana entregou ao Senhor. Sabe por quê? O que é gerado no altar é do altar. O que é gerado no altar é do altar. Então Ana entrega o seu filho. E aquele menino cresce na presença do Senhor. E ele abençoa uma nação inteira. Entenda que o seu milagre tem que abençoar até mesmo quem te confrontou. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Que os teus sonhos nessa noite estejam aliados à vontade de Deus. Eu me lembro muito bem quando Deus me deu essa palavra. Eu estava dormindo. E o Senhor me deu essa palavra no meio de uma madrugada, através de um sonho. E eu anotei essa palavra. E eu não pregava ainda. Eu guardei essa palavra durante 2 anos. E o Senhor falou comigo bem assim: quando você pregar essa mensagem, você vai contar um pouco da sua história e vai falar o milagre que eu fiz na sua vida. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vivi e como eu cheguei até aqui. O meu milagre começou quando eu tinha 2 anos de idade. Na minha cidade, Teixeira de Freitas, Bahia, eu fui diagnosticada com leucemia. Na época, lá não tinha tratamento. Era uma cidade ainda pequena, um pouco interior. E o meu tratamento foi encaminhado para cá, para Vitória. E eu vim. Comecei a fazer o meu tratamento no Hospital de Câncer Infantil daqui. E eu já tinha umas tias aqui que eram cristãs. Eu não nasci em um berço evangélico, eu nasci em um berço católico. E quando eu fiquei internada no hospital junto com as crianças de câncer, minhas tias aqui começaram uma campanha em prol da minha vida, que eram evangélicas elas. E eu fiquei 7 dias internada. E minha mãe conta que durante esse período que eu estava internada, o médico dizia para ela assim: você vai ter que ficar acordada a noite toda olhando ela. Ela tinha que ser uma sentinela para mim. Porque o médico diz assim: se ela esbarrar em qualquer lugar aqui do berço que ela dá uma hemorragia, é fatal, ela morre. Então minha mãe ficava acordada a noite toda me olhando. E 7 dias eu fiquei internada e 7 dias a campanha em prol da minha vida. Os médicos refizeram meus exames e eu não tinha mais leucemia. Mas eu continuei o tratamento aqui porque minhas plaquetas abaixaram muito. E eu continuei o tratamento aqui por 2 anos. E eu continuei minha vida normal, sem doença, porque quando Deus cura, Ele cura de verdade. Quando Deus dá a bênção, Ele dá por completo. Deus não dá nada pela metade. Só que eu nasci em um berço católico, eu era da igreja católica, eu e minha família. E eu sempre fui muito católica, muito mesmo, praticante mesmo. Eu tinha muitos cargos na igreja, porque eu sempre gostei de ser muito envolvida com as coisas da igreja. Então eu tinha uns 5 cargos na igreja católica, quase todo dia eu estava na igreja. E aí eu continuei caminhando, e teve um dia que eu tomei uma decisão.
E eu falei que eu ia ser franciscana. E eu tinha tomado essa decisão e ninguém tirava ela de mim. Eu cheguei para minha mãe e falei para ela: eu vou ser franciscana. Apesar de ser católica, ela não gostou. Ela disse assim: não, eu não quero. Se você fizer isso, eu vou mudar de cidade. Porque eu quero que você se case, que você tenha filhos. E se você fizer isso, isso não vai acontecer. Mas eu já tinha tomado uma decisão. Independente do que a minha mãe queria ou não, eu já tinha 18 anos. Então eu tomei a decisão e eu levei adiante. Eu iria de verdade ser. E eu me lembro como se fosse hoje. Um mês depois que eu tinha tomado definitivamente essa decisão, minha prima aqui de Vitória, que é missionária, foi para a Bahia. Milena foi na época também. E na cidade vizinha onde minha avó mora, ia ter um culto na igreja da minha tia. E ela me convidou. E eu fui. E depois do culto, teve um momento de adoração na casa dela. E eu estava presente. E naquele momento, o Senhor falou muito comigo. De uma maneira que eu nunca tinha visto Deus falar. E eu me lembro que, naquela época, minha família estava passando por uns momentos difíceis. E minha família sempre foi tudo para mim. Eu sempre digo que eu faço tudo por eles. E eu lembro de uma palavra que Deus falou através da minha prima. Se você aceitar Jesus, tudo na sua casa muda. Eu fiz assim. Parecia que era impossível para todo mundo que estava ali. Parecia algo improvável. Pelo fato de eu ser muito católica e parecia que eu nunca iria abrir mão disso. E aquela noite eu aceitei Jesus, mas eu também não dormi não. E eu fiquei pensando, e agora como é que eu vou contar para todo mundo que eu sou crente? Eu fiquei pensando. E eu falei assim, gente, como é que eu vou chegar na minha casa e contar para os meus pais que eu sou crente agora? Como é que eu vou chegar na minha igreja e entregar todos os meus cargos e dizer que eu sou crente? Foi muito difícil, porque na época eu era da pastoral do dízimo, da pastoral da liturgia, tinha acabado de receber o cargo de vice-liderança, dava catequese, era vice dos jovens também. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E eu chorei muito, gente. Muito mesmo. Eu fiquei sem saber como eu ia explicar. Mas eu sou muito decidida. Em todas as decisões que eu tomo, eu sou muito decidida. Mesmo com medo, eu vou lá e faço. E aí eu fui pra minha cidade no outro dia. E eu falei bem assim, aí minha mãe em casa, eu ficava pra lá e pra cá. E agora, como é que eu conto? Aí eu cheguei e falei assim, ô mãe, agora eu sou crente. Minha mãe olhou pra mim, é o quê? Você é o quê, menina? Eu falei, mãe, eu sou crente. Menino, pra que eu falei isso? A casa caiu pra mim. Minha mãe enlouqueceu. Minha mãe brigou comigo. Minha mãe falou pra mim bem assim, os seus sonhos hoje morrem. A partir de hoje você vai ficar feia igual uma velha. Por que você fez isso com você? Eu ouvi, não falei nada, entrei pro quarto. No outro dia, eu saí entregando meus cargos tudo na igreja. E falei assim, agora eu sou crente. As pessoas não tinham nem o que falar. As pessoas ficavam assim olhando pra mim. Tá bom. E eu saí e fui caminhar. Fui ser crente. Minhas tias, ninguém acreditava. Minha avó não acreditava. Ninguém acreditava mesmo. Minhas tias disseram assim, vamos ver até quando ela vai aguentar. E eu caminhei. Minha mãe parou de falar comigo. Não falava comigo também mais não. Um mês que eu tinha me convertido, eu comecei a ficar doente. Muito doente. E quando eu cheguei no médico, o médico olhou para mim e falou bem assim, eu nunca vi isso em uma jovem. Só em idosos quando está muito debilitado. Ele olhou para mim e falou bem assim, essa doença que você tem não tem cura. É um vírus que fica alojado na sua medula óssea e ele desenvolveu. Todas as vezes que sua imunidade baixar, ele vai voltar. E a minha imunidade estava tão baixa que eu fiquei totalmente desidratada. Eu perdi muito peso mesmo. E
minha garganta inflamou a tal ponto que nenhum anti-inflamatório resolvia, nenhum antibiótico, nada resolvia. E eu sentia muita febre e muitas dores, muitas mesmo. Eu sentia tanta dor que chegou uma noite, na madrugada, que eu pensei assim, e falei em voz alta até, de hoje eu não passo. Porque de fato eu pensei que eu iria morrer. A minha mãe disse assim pra mim: isso é castigo de Deus, porque você saiu da igreja católica para ir para a igreja de crente. E ela não me acompanhava no médico. A minha vizinha ia comigo. E eu me lembro de uma vez que me marcou. Eu saí na porta da minha casa para ir ao médico. E uma vizinha saiu na porta e falou bem assim, ela olhou para mim e falou bem assim: Fabiola, é você? Eu estava irreconhecível já, porque eu emagreci muito, eu perdi muito peso. Era como se eu estivesse definhando. E eu não entendia o porquê de tudo isso. Eu não entendia o porquê eu estava tão doente. E eu não entendia porque a minha família estava toda contra mim. Mas mesmo diante de tudo isso, eu não desisti. Mesmo estando aparentemente sozinha. Porque na época eu não entendia o que eu entendo hoje. E eu perguntava e falava: meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Mas eu sei hoje de uma coisa: que o Espírito Santo de Deus estava a todo momento comigo. Porque por mim mesma eu não teria continuado. E eu me lembro que mesmo doente ia ter um retiro espiritual na igreja que eu estava. E eu queria muito participar. Mas como é que eu ia participar doente? Minha mãe não ia deixar. E eu comecei a insistir muito para ir. Muito, até minha mãe deixou eu ir. E eu fui. E era em outra cidade. E eu lembro que em um momento, eu estava passando tanto mal, que eu estava praticamente desmaiada. Eles tiveram que me tirar do salão. Eu não participei de um monte de momento desse retiro espiritual. Mas eu me lembro de um momento que eu participei. Um momento que o pastor perguntou assim: quem quer se batizar? E eu levantei a mão. E eles colocavam tipo uma pulseirinha no braço para identificar quem queria batizar, porque tinha muita gente. E essa pulseirinha foi amarrada em meu braço. Cheguei do retiro muito mal, muito mesmo. Minha mãe, sem acreditar que eu estava tão mal daquele jeito, dava pena de olhar para o meu pai sentindo pena de mim, de tão mal que eu estava. E eu lembro que o batismo ia ser uma semana depois. Era no mês de agosto. O mês de agosto é um mês frio. E o batismo ia ser à noite. E estava muito frio nesse dia. E eu ainda estava muito doente. E a minha mãe falou bem assim: você não vai. E minhas tias, sem acreditar que eu ia me batizar, elas falavam assim: essa menina já foi batizada na igreja católica. Pra que isso? Fizeram uma lavagem no cérebro dela. Só pode. E minha mãe pisou o pé firme e falou: você não vai. Eu esperei minha mãe sair de casa. Minha mãe saiu, foi na casa da minha avó. Eu me arrumei e fui para a igreja escondido. E eu me batizei naquela noite fria. E eu com muita febre, muita dor. E eu me batizei. Voltei para casa. Entrei pro meu quarto. Dormi. E quando o dia amanheceu, eu não tinha mais nada. Mais uma vez, Deus realizou um milagre dele na minha vida. E eu, sem acreditar, aquele primeiro amor que eu sentia, aquela coisa maravilhosa que eu estava vivendo. Só que na época ainda eu não entendia como eu entendo hoje. E eu vou finalizar contando a terceira parte do meu milagre. Mãe, faz favor. Eu quero que vocês entendam que quando Deus quer dar algo, Ele vai te dar por completo. Vocês estão vendo aqui? Quem era contra,
Quem parou de falar comigo? 6 meses depois eu ganhei a minha mãe para Jesus. 6 meses depois eu gerei o meu Samuel. Deixa eu te dizer algo. Eu sou um fruto de amor para minha mãe na terra, mas a minha mãe é meu fruto de amor no céu. Eu gerei meu Samuel com 6 meses, nasceu prematuro, mas também é uma sobrevivente. Então eu quero que você entenda, não desista. Por mais que pareça impossível, porque parecia impossível tudo que estava acontecendo na minha vida, mas eu cheguei até aqui. E hoje a minha mãe fala que o maior orgulho da vida dela é me ver no altar pregando. Não desista, por mais que pareça difícil, querido. Não desista do teu milagre. Sabe por quê? Depois da minha mãe, depois que eu ganhei minha mãe ganhou minha avó para Jesus. Então é uma sequência de milagre. É uma sequência de milagre. Confie em Deus, permaneça. Seja perseverante e constante na presença do Senhor. Eu sou um milagre vivo. E é como disse o hino, não importa o que eu sofri, o importante é que eu sobrevivi. Quero convidar vocês para ficar de pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está dentro do templo. Você está no lugar de gerar milagre. Rasga a tua alma nessa noite para Deus. Fala para o Senhor o que você precisa tanto que parece ser impossível. Apresenta para Deus nessa noite. Rasga a tua alma dentro deste lugar. Derrama a sua angústia, a sua amargura. Talvez hoje seja o dia de receber o teu milagre. Apresenta para Deus o que você quer. Que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Ele vai te ajudar. A mão e noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou aqui. Você está aqui, você é um milagre de Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou aqui. Usa-me, sou o teu milagre.
te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Eu quero que você apresente o seu milagre para Deus nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que tem uma história muito mais comovente ainda como a minha. E eu sei que ainda tem milagre para você receber, assim como ainda tem milagre para mim receber. E talvez essa noite o Senhor desça com suas mãos poderosas e nos conceda o milagre que a gente tanto precisa. Então feche os seus olhos, apresente para Deus o que você precisa nessa noite. Senhor, meu Deus, Pai querido, nessa noite, Senhor, eu quero colocar os teus filhos em tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa tratar conosco nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa nos lavar e tirar tudo aquilo que nos impede de receber a tua bênção, Senhor. Pai, abre as janelas do céu, derrama, Pai, a tua bênção, o teu poder, o teu milagre, Senhor. Venha com teu socorro ao nosso encontro, Jesus. Que o Senhor possa curar os corações, sarar as feridas, Senhor. Que possamos entender que somos uns sobreviventes em tuas mãos, Senhor. E que o Senhor possa